Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Vamos às principais manchetes desta edição. Infarma planeia produzir medicamentos antirretrovirais em Cabo Verde para exportação. Parlamento discute crise no desporto cabo-verdiano e culpa governo do MPD. Ministra das Infraestruturas de visita a Lanzarote e Gran Canária. Angola, falhas na segurança no estádio originaram mortes no Uís. África do Sul, xenofobia aumenta em Pretória e Joanesburgo. França, detidos novos suspeitos de preparar atentado. Seguimos agora com o desenvolvimento das notícias. Continuação da boa noite e desde já os nossos agradecimentos pela sua companhia. A Empresa Nacional da Indústria Farmacêutica, Infarma, planeia produzir medicamentos antirretrovirais em Cabo Verde com vista à exportação, nomeadamente para os países da CDAO, informou hoje o seu presidente. O presidente do Conselho de Administração Não Executivo da Infarma, Luís Vasconcelos Lopes, informou que a direção da empresa está em contacto com a Organização Oeste Africana para a Saúde, visando a criação de condições necessárias para a produção de antirretrovirais. No entanto, Luís Vasconcelos Lopes realçou que para a materialização deste novo projeto é fundamental investir na modernização dos equipamentos fabricados e nas novas linhas de montagem da empresa. Realçou ainda que já se está a trabalhar no processo de graduação junto da OMS para que possam ser reconhecidos como um potencial fornecedor, visto que só assim efetivamente poderão participar em concurso e fornecer os medicamentos a outros países. A farmacêutica cabo-verdiana aposta na conquista de novos mercados africanos, não só para a comercialização dos produtos farmacêuticos, como também para a utilização do seu laboratório para o controlo de qualidade dos produtos alimentares. Celebra-se hoje o Dia Internacional da Língua Materna em Cabo Verde e a Biblioteca Nacional realizou uma exposição e vendas de livros escritos por autores cabo-verdianos com o objetivo de divulgar a obra desses escritores, da forma a dar mais valorização e dinamização à língua materna cabo-verdiana. Cabo Verde celebra hoje o Dia Internacional da Língua Materna com algumas atividades realizadas pela Biblioteca Nacional. A curadora desta biblioteca, Fátima Fernandes, afirmou que este é um dia muito importante para os falantes da língua cabo-verdiana, realçando que o objetivo é a divulgação de obras de escritores cabo-verdianos. Esse dia ali é muito importante para atividades que nós desenvolvemos na Biblioteca Nacional, para cabo-verdianos, para investigadores, para tudo falantes de língua cabo-verdiana que é cabo-verdianos. A Biblioteca Nacional inicia 6 novas atividades a partir de nova curadoria, então nos assinala Dia Internacional de Língua Materna com uma exposição que tem três vertentes, uma vertente de divulgação de nós autores e cabo-verdianos que escrevem em língua cabo-verdiana, autores especialistas e estudiosos, pessoas que estudam língua cabo-verdiana. Acerca da valorização e oficialização do crioulo, Fernandes destacou que falta muita iniciativa por parte do povo cabo-verdiano. Ainda avançou que uma outra dinâmica é a parceria entre os autores e as empresas privadas, concluindo que a Biblioteca Nacional pode estar interessada em apoiar esta relação institucional. Falta iniciativa e articulação de interesses e parcerias, por exemplo, ali incentiva um diálogo mais ativo entre autores e editores, e pensando que a Biblioteca Nacional pode assumir também aquela parte de edição. Outra dinâmica interessante pode ser, por exemplo, naquela parceria entre autores e
e empresas privadas, por exemplo, que têm um vertente social bastante forte e que, por exemplo, a Biblioteca Nacional está interessado em aposta naquela relação interinstitucional entre empresa e Biblioteca Nacional para mobiliza e parceiros e financiamento para poder apoiar aqueles escritores, para poder não só escrever, mas também divulga e seus textos. Ainda no âmbito desta data, os deputados do MPD e da UCID deixaram uma mensagem, bem como as medidas para que a língua materna seja brevemente oficializada. O crioulo já tem uma grande expansão a nível nacional e internacional, mas não te acredita que algum trabalho deve ser feito como língua mãe, como língua que te servir de intercâmbio entre diferentes facetas da sociedade, no sentido de fazer com que ele seja oficializado. Não tem um programa de governo que é aberto, ou seja, tem incentiva e de que maneira a valorização e até certo ponto sobrevalorização da língua materna. A resposta deve ser dada pelo governo relativamente a isto, porque é esse que tem uma agenda, mas nós, enquanto parlamentares, não estamos a fazer de tudo junto do governo para que, na verdade, a língua seja oficializada em tempo oportuno. A mensagem que eu estava a deixar é para todo cabo-verdiano juntar para não valorizar cada vez mais nossa língua materna. É uma língua onde nós nascemos, nós crescemos na ele, nossa vida é feita na ele, então tem necessidade realmente de ter um outro olhar para nossa língua materna, para não elevá-la, não valorizá-la, não oficializá-la, não introduzir no ensino, porque ele é de nós, ele tem que fazer parte de nós e ele tem que estar de lado a lado com a língua portuguesa. Tem sido feita, né? Tinha coisa já foi feita, mas agora não tem que pegar naquilo que já foi feito e não continuar a trabalhar, não dar mais importância do que aquele que até esse momento ele tem tido. O Dia Internacional da Língua Materna é comemorado a 21 de fevereiro, tendo sido proclamado pela Unesco no dia 17 de novembro de 1999, com origem no Dia do Movimento da Língua. O Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abrão Vicente, afirmou no Dia da Língua Materna que os cabo-verdianos precisam assumir o crioulo, justificando que eles não estão a respeitar o seu percurso como povo, caso não assumam o crioulo como parte da sua identidade. No âmbito do Dia Internacional da Língua Materna, o Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abrão Vicente, avançou que quer lançar um debate para o Conselho de Ministros para entrarem em consenso sobre o artigo 9º, que tem como finalidade consagrar o português como a língua oficial de Cabo Verde. Contudo, realçou que para a oficialização do crioulo é necessário 2 momentos. Nosso gabinete ligado a línguas, nesse momento está a definir tudo políticas ligado e lança também, obviamente, o debate em torno da revisão constitucional, no que lança um debate alargado para não ter consenso sobre a revisão do artigo 9º. O artigo 9º consagra português como a língua oficial e está flagrando 92, mas o Estado tinha que fazer tudo a seu alcance para a oficialização do crioulo. De acordo com os estudiosos, esta forma crioulo não tem 2 momentos para não fazer a sua oficialização. Primeiro, dar o Estatuto de Dignidade de Língua Oficial, que é aquele que está, mas não está na altura de fazê-lo, que oficializa o Estatuto de Língua Oficial. E numa segunda fase, faz com que a padronização, o estudo, a gramática, a introdução total no sistema de ensino seja consagrado. Abrão Vicente afirmou que todos os cabo-verdianos precisam assumir o crioulo como algo que não briga com o português e que este é um debate sem bairrismo que o Conselho de Ministros deve fazer para resolver esta questão. No mês se assume o crioulo como algo que até briga com o português e que até briga com nós. A doutora Irina Bukova falou claro, se nunca assume nossa língua materna como parte da nossa identidade, nunca se até respeita nosso percurso como povo. E que ela está falando para todo o povo de África, para todo o povo asiático, para todo o povo de Américas, que tendencialmente tem línguas maternas que se está perde. Portanto, o ensino tem a ver com um debate que não tem que fazer descomplexadamente, sem bairismos, sem sectarismos. E nós não temos a papel da língua cabo-verdiana em todas as suas vertentes. A própria Constituição que está papel de crioulo barlavento, sotavento, não está papel da língua cabo-verdiana. É essencial não fazer aquilo. A mim está posta, e é um debate que não se vai levar para o Conselho de Ministros e para o grupo que suporta a maioria, de realçar que a língua cabo-verdiana é a maior construção do povo cabo-verdiano.
O ministro destacou que enquanto o povo cabo-verdiano não passar esta fase de crispação entre regiões, não é possível retirar todo o proveito que o crioulo pode dar em termos de criatividade. E grande parte da especificidade de cada um de nossos povos está parte de nos valoriza e de uma busca coisas que só na língua materna não te consigo exprimir. Portanto, depois não pode fazer divulgação hoje ainda dessa carta da doutora Irina Bukova, que mostra que não pode estar completamente desfocado no debate que tem sido feito na Cabo Verde, a hora que não foca na São Vicente com Praia ou na variantes. A língua cabo-verdiana é a maior construção do povo cabo-verdiano e enquanto nunca passa essa fase de crispação entre regiões, nunca te conseguir tratar o proveito que ele pode dar, mesmo em termos de criatividade. Basta no hoje, uma música cabo-verdiana a valorizar é feita em crioulo e que ela deve ser o suficiente para nos dar o passo seguinte na revisão constitucional. E apelo que está a fazer a todos os grupos parlamentares é para não entrar em consenso. A oficialização da língua materna cabo-verdiana ainda não foi oficializada, no entanto, o seu uso tem sido bastante apreciado internacionalmente em músicas, poesias, livros e teatros. O Parlamento esteve hoje em discussão sobre a crise no desporto em Cabo Verde, culpando o governo do MPD sobre o assunto. As bancadas do PAICV e o CID fizeram uma chamada de atenção sobre o caso, pedindo medidas de resolução. Na sessão parlamentar de hoje, a bancada do PAICV falou sobre a crise no desporto cabo-verdiano, deixando em aberto algumas questões a ser respondidas pela bancada do MPD. O deputado do PAICV, Américo Nascimento, tocou na situação do Afrobasket, dizendo que a seleção de basquetebol só agora é que vai participar nas eliminatórias após muitas discussões. É nosso dever, enquanto deputado, e utilizando uma tribuna como essa, que é para não chamar atenção sobre a crise que está a instalar no desporto nacional. E não falar de Afrobasket porque ela é a situação, digamos, que está mais no dia a dia, nos últimos dias, na comunicação social, mas a crise no desporto é muito mais do que isso. Já está falado, portanto, que Cabo Verde está participando em eliminatórias, depois de muita discussão acerca disso, mas também passando por cima de própria Federação de Basquetebol, que quem está a dirigir diretamente a modalidade. Américo Nascimento afirmou que os problemas não estão somente a nível do basquetebol cabo-verdiano, mas sim em várias outras modalidades desportivas do país, avançando que a direção da Federação de Handebol esteve de costas voltadas para o governo. Mas que é só na basquetebol que problema? Nós assisti, por exemplo, problema na Santiago Norte, onde é que o próprio campeonato fica suspenso há já mais de 2 semanas. Não tem problema, por exemplo, na São Vicente, onde é que a Associação de Futebol teve que demitir. Não tem problema, mesmo na seleção de futebol, não estou a acompanhar problemas que têm sido também com, não pode falar com dança, entre aspas, de selecionadores e que resultados decair a olhos vistos e não saber que também a própria Federação de Handebol teve ser direção costas voltado para o governo, porta fechada. Já na bancada da UCID, o deputado João Santos disse que o seu partido entende esta crise desportiva em Cabo Verde como uma falta de comunicação entre as federações e o próprio governo. Santos ainda avança que o desporto cabo-verdiano deve ser visto como um investimento. Não te entender que tem havido alguma falta de comunicação, principalmente, portanto, entre todas as partes, tanto por parte das federações, das associações e do próprio governo. Eu não te entender também que, de facto, o governo cada vez está, digamos, a saltar federações e associações, mas não te entender também que a política de desporto tem que ser delineada para o governo de Cabo Verde. E nessa matéria ali não tem de chamar a atenção e não tem de chamar a atenção que, de facto, é preciso olhar o desporto como um investimento e não como uma mera instituição em que está a produzir receitas e despesas. O desporto em Cabo Verde está neste momento a passar por uma fase de altos e baixos. De lembrar que há pouco a seleção de basquetebol estava fora do Afrobasket, alegadamente por questões financeiras.
A bancada do MPD reagiu à declaração do PAICV no Parlamento de que o desporto cabo-verdiano está numa fase de crise como populismo. O deputado do MPD, José Soares, afirmou que o desporto em Cabo Verde não está em crise, mas sim a herdar dificuldades encontradas pelo governo anterior. Durante o Parlamento de hoje, a bancada do MPD reagiu à declaração feita pelo PAICV de que o desporto em Cabo Verde está num momento de crise. O deputado do MPD, José Soares, considerou esta declaração como mero populismo por parte da oposição, afirmando que o desporto não está em crise e sim herdando dificuldades encontradas pelo governo anterior. Sim, mas no fundo é mero populismo. É uma declaração fora de setembro, extemporâneo. Devia ser ontem, se calhar complementava aquela preocupação que nos traz na prioridade da hora do dia sobre futebol na Santiago Norte e complementava ele com outros ações. Talvez é xinte, mas não se preocupar com o desporto e com o futebol hoje traz a declaração política e não considera populismo. É populismo porque o desporto está em crise. O desporto herda a dificuldade que encontra com a gestão e com o governo anterior. E seguramente o governo está disponível para resolver todo o problema no desporto, para que o desporto continue a mostrar Cabo Verde na 4 cantos do mundo. A flama de desporto sem crise é que respeita nossos campeões. Acerca das medidas para a resolução deste problema, Soares destacou que o governo do MPD tem planos para a promoção do desporto cabo-verdiano, tanto a nível social como a de competição. É que respeita Gracilino Barbosa, é que respeita Márcio Fernandes, é que respeita Machu, é que respeita tantos outros que fazem com que o desporto Cabo Verde hoje é conhecido também por causa do desporto. E também recorrendo no plano de atividade do governo e medidas de, falando se calhar em sintonia com o governo, medidas para promoção do desporto no setor, tanto a nível social como a nível de competição. O MPD garante que o desporto em Cabo Verde não está em crise, mas os partidos da oposição não estão de acordo e esperam que medidas sejam tomadas para que esta situação melhore. Inicia hoje o encontro das Forças Armadas para analisar as atividades do ano findo e perspectivar o ano em curso. A reunião teve lugar no auditório do Estado-Maior das Forças Armadas na Várzea. Este encontro de 3 dias acontece quinzenalmente e de forma extraordinária, uma vez ao ano. É um momento para análise das atividades das Forças Armadas e para apresentação de trabalhos tais como a proposta de regulamento da continência e honra militares, o Regulamento Geral de Serviços da Disciplinas Militar, entre outros. Para o Tenente-Coronel António Jorge Rocha, este encontro traz muitas expectativas. Conseguirmos ter uma reunião muito produtiva, com a participação ativa de todos os membros, sermos capazes de fazer um balanço realista e objetivo do ano transato e assim também podermos projetar as atividades que são necessárias, que são imperativas para o presente ano. Os relatórios anuais serão apresentados ainda nestes encontros por diferentes instâncias das Forças Armadas. Recorde-se que esta reunião teve início hoje e vai até o dia 24 do corrente mês. Uma delegação chefiada pela Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, acompanhada dos presidentes da Câmara do Fogo, parte hoje às Ilhas Canárias para visitar Lanzarote e Gran Canária em missão de serviço. A viagem de uma semana enquadra-se no âmbito da parceria existente entre o Governo das Canárias, a Câmara de Lanzarote e o Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação. Tendo em conta a semelhança entre a ilha de Lanzarote e a do Fogo, esta missão às Canárias tem como objetivo conhecer a experiência de Lanzarote, a ilha mais oriental do arquipélago, composto por vários vulcões adormecidos. Uma ilha que soube tirar proveito da sua origem vulcânica, sendo o seu parque nacional uma das principais atrações turísticas. Pretendem também, nesta viagem, procurar financiamentos para projetos em curso e apoio técnico na definição do Master Plan da Ilha do Fogo. De realçar que no mês de janeiro este Ministério recebeu a visita de uma delegação composta pelo Presidente da Câmara de Lanzarote e alguns representantes do Governo das Canárias.
A ARFA recebeu hoje na sua sede os representantes da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica de Portugal e do Instituto Federal de Avaliação de Riscos da Alemanha para uma missão de serviço conjunta. No encontro houve lançamento do almanaque do BFR sobre as inspeções da segurança sanitária de alimentos dos países da CPLP e assinatura de protocolo de cooperação entre as entidades. A Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares recebe de 20 a 22 de fevereiro representantes da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica de Portugal e do BFR da Alemanha, que traduzido para o português significa Instituto Federal de Avaliação de Riscos. Na missão conjunta entre as entidades, houve o lançamento do almanaque do BFR sobre as inspeções de segurança sanitária de alimentos dos países da CPLP, elaborado em cooperação com a ASAI. É sabido que a segurança sanitária é tarefa de vários intervenientes. Há vários stakeholders, como se costuma dizer, vários intervenientes nesta rede. E é fundamental que se saiba exatamente quem faz o quê, a maneira como comunicam entre si, como planificam as atividades. E é esta aprendizagem que nós queremos fazer e é isso que este almanaque nos traz em termos de experiência, em termos de aprendizado daquilo que é a forma de trabalhar no espaço europeu. Decorreu ainda no evento a assinatura de um protocolo de cooperação institucional entre a ARFA e o BFR e entre a ASAI e o BFR. Durante a visita de missão, acontecem reuniões bilaterais entre a ARFA e os representantes da ASAI com o objetivo de avaliar a execução do Plano de Ação de 2016 e avaliar o Plano de Ação para 2017 no quadro de acordo de cooperação entre as duas instituições. O inspetor-geral da ASAI, Pedro Portugal Gaspar, realça a importância do protocolo. São duas entidades distintas, naturalmente, com competências diferentes, seja a ARFA e a EGAI, e temos tentado desenvolver essa cooperação, seja recebendo em Portugal os técnicos dessas instituições nos nossos laboratórios ou na parte inspectiva, como também temos vindo aqui regularmente a Cabo Verde realizar de facto algumas ações de cooperação e de formação, como está agora a decorrer precisamente uma sobre bebidas alcoólicas e no fundo sobre o controle também do consumo do álcool e no fundo da produção ilegal. E portanto eu acho que temos de estar preparados para os novos desafios que se vão colocar, agora nomeadamente Cabo Verde vai ter aqui algumas opções de facto a propósito do jogo, que também é uma atividade que a ASAI prossegue e atua, portanto possivelmente a cooperação também de formação nessa área vai ter que ser uma realidade no próximo ano. Já o presidente do BFR, Andreas Hensel, realça a importância da segurança alimentar, afirmando que há produtos cabo-verdianos como grog, banana e café que são muito bons e com boa procura na Europa. Desta feita, é necessário um bom controle e fiscalização para uma exportação comercial de qualidade. Serão ainda realizadas reuniões bilaterais com o BFR para definir o plano de ação para 2017, além de visitas às instituições cabo-verdianas ligadas à segurança sanitária de alimentos. A Escola Portuguesa foi oficialmente inaugurada nesta segunda-feira pelo Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, na sequência da deslocação a Cabo Verde para a 4ª Cimeira Bilateral entre os dois países. O projeto da construção da Escola Portuguesa arrancou em julho do ano passado. Já a 14 de novembro começaram as aulas. O espaço iniciou com 29 alunos, distribuídos por 3 turmas, uma mista com primeiro e segundo anos do primeiro ciclo e 2 de pré-escolar. O espaço educativo foi construído num terreno cedido pela autarquia. O primeiro-ministro português presidiu a cerimónia de inauguração da instituição. No seu discurso, António Costa afirma que o feito marca a forte relação entre as comunidades cabo-verdiana e portuguesa. E essa relação comunitária assenta basicamente na partilha de uma língua comum que nos tem permitido desenvolver laços de amizade ao longo de muitos séculos e laços culturais muito profundos. E se há algo que é absolutamente estruturante nesta relação, é necessariamente a educação e o ensino. E é por isso que a existência desta escola é para mim tão importante, porque é aquilo que sela de uma forma perene a relação entre os nossos povos e entre as comunidades que vivem cá e que vivem lá. Já o primeiro-ministro cabo-verdiano realça a importância da escola portuguesa em Cabo Verde na capacitação de jovens num perfil mais adequado às exigências do mercado de trabalho. E a começar pelas crianças de 3, 4 anos, vamos integrar o sistema pré-escolar no sistema formal de ensino, começar
a ensinar e aprender desde cedo línguas, 12 anos de português, mas fluente, e não é por acaso que nesta cimeira também celebramos um protocolo para assistência técnica e pedagógica à introdução e desenvolvimento da língua portuguesa como língua segunda, mas bem entendido, não há hierarquização da língua, é apenas uma metodologia de ensino. A iniciativa de leitura, promoção da leitura, e a iniciativa de fazer com que, de facto, possamos garantir todas as condições para que as nossas crianças hoje, ao terminarem o ensino secundário, para aqueles que estão hoje com 3 anos, 4 anos, ao chegar aos 18 anos, sejam jovens com competências em línguas. A escola funciona com programas curriculares e professores portugueses deslocados para Cabo Verde ao abrigo da mobilidade estatutária. Aberta a alunos portugueses, cabo-verdianos e de outras nacionalidades, o valor da inscrição é de 7.000 escudos, o mesmo da propina mensal paga durante 10 meses. Acompanhe as opiniões fortes. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Opiniões Fortes de hoje. Neste dia em que se comemora o Dia Internacional da Língua Materna, instituído desde 1999 com vista a proteger, a divulgar as línguas maternas, tendo também em conta que, segundo um relatório recente, mais de metade das quase 6.000 línguas que se falam em todo o mundo têm como destino o seu desaparecimento. Nós, por cá em Cabo Verde, nos últimos tempos, nos últimos anos, tem-se falado muito da oficialização, por exemplo, do crioulo, e muitos passos têm sido dados para a valorização da nossa língua materna, o crioulo. Ora, sendo que a nossa língua, o crioulo, é aquela que nós aprendemos lá em casa, aquela que nos identifica como povo, aquela em que nós nos exprimimos melhor, em que sentimos, em que falamos, em que nos exprimimos como povo, faz parte da nossa identidade. Ora, se faz parte da nossa identidade, quer dizer que qualquer debate, ou então qualquer aprovação precipitada, qualquer estratégia ou qualquer passo dado em falso pode ser também já quase que um ataque direto à nossa própria identidade. Portanto, para mim, pessoalmente, os últimos desenvolvimentos desse dilema e de tantos debates que se têm feito e de tantas opiniões que têm sido ouvidas, para mim pessoalmente acho que ainda não se chegou a um nível satisfatório, tanto de debates como de passos a serem dados, porque realmente se trata de algo muito importante. Quando se fala na valorização da nossa língua materna, pensa-se logo na questão da sua oficialização. Entretanto, nós sabemos que antes que uma língua seja oficializada e sobretudo nós, das tantas questões em que se vê envolvida a oficialização do crioulo, antes de uma verdadeira e própria oficialização, há tantas coisas que devem ser tidas em conta. Uma das coisas que já disse é realmente a questão da identidade de quem é de Santo Antão à Brava. Existem crioulos diferentes, existem modos de se exprimir diferente. No entanto, também uma extrema focalização na questão da oficialização tem por trás, às vezes, raízes bairristas. Vamos despir-nos, então, muitas vezes é preciso despir-nos desses preconceitos e também não ser, então, encontrar um justo equilíbrio, não sermos, então, muito centrados em questões inúteis e centrarmos no essencial, que é a valorização
do nosso crioulo. Não centrarmos tanto em questões bairristas, mas também não sermos tão precipitados, tentando resolver tudo só de uma pancada, porque nós sabemos que realmente quando há muita simplificação, acaba-se sempre por perder algo pelo caminho. Estudos irão ser feitos, é preciso estudar sim, é preciso debater, é preciso falar, é preciso ver as possibilidades, as reais possibilidades que nós temos de oficializar o nosso crioulo. Embora, e de forma não oficial, já de facto é a língua que mais usamos, é aquela que mais se fala no nosso dia a dia. Portanto, vamos preservar sim o nosso crioulo, pensando em outras formas de valorização, tanto na escrita como na fala. No outro dia tive o grande privilégio e prazer de reencontrar um grande ex-professor desde os tempos do ciclo preparatório e estivemos a falar sobre aquilo que tem sido o despovoamento de Santo Antão, e ele então parafraseou então aquela famosa frase: todos os caminhos vão dar a Roma. Ele disse: todos os caminhos vêm dar à capital do país. Ora, despido de preconceitos bairristas, é verdade que, de facto, a nossa capital está então densamente povoada, extremamente povoada, e nós encontramos pessoas não só de Santo Antão, mas de todas as ilhas. Mas quem fala da capital do país fala de outras paragens deste nosso Cabo Verde. A Ilha da Boa Vista, por exemplo, cresce exponencialmente. E calcula-se então que até 2030, de facto, a população de Santo Antão será reduzida a quase 25%, perderá 25% da sua população, melhor dizendo. Estas questões fazem-nos pensar, de facto, que as outras ilhas começam a perder muito do seu humus, daquilo que são recursos humanos, daquilo que são forças e energias. A juventude procura condições melhores para estudar, para trabalhar, para viver, porque também a vida está cara, é verdade, e nós nas ilhas vamos perdendo aquilo que é a força, a energia. Todos nós conhecemos por este nosso Cabo Verde alguns recantos que eram cheios de vida, cheios de gente que trabalhava, que labutava no seu dia a dia. Entretanto, hoje são lugares abandonados, onde as ruínas do tempo falam de memórias e de um passado muito bem vivido. Os jovens continuam a sair em massa, ou para estudar ou para trabalhar. Os que lá estão já estão marcados pela idade maduras e o envelhecimento da população, e há lugares que vão ficando desertos. Nós vemos isso, e já há lugares, por exemplo, em Santo Antão, que já onde não vive mais ninguém. Ora, os jovens também sentiram então a necessidade de ter mais acesso a estradas, de ter estradas, de ter acesso à internet, de ter energia elétrica, de poder estudar e de evitar que os filhos sofressem o mesmo martírio que eles sofreram para estudar e para ter algum conhecimento na vida, embora sempre orgulhosos das suas origens e das suas raízes. Isso se trata além de se tratar de uma questão de sobrevivência, trata-se então de uma questão política, de escolhas políticas. Se a política é feita de decisões, e sobretudo decisões a favor do povo, aqui então tratam-se de questões políticas, da coragem de investir e da coragem de proporcionar um desenvolvimento sustentável, de modo que os filhos das ilhas permaneçam nas suas ilhas, tenham condições para estudar, para viver, para desenvolver a sua ilha. Aí sim, então, isso para mim seria uma grande e séria regionalização. Fala-se hoje tanto de regionalização, devia-se começar por pensar estes aspectos. Como é que nós conseguiremos segurar e motivar as pessoas a permanecerem nos seus lugares, com mais desenvolvimento
com mais desenvolvimento local, certamente, e proporcionando aos habitantes das localidades e condições de vida acessíveis, dignas, porque, no entanto, o cabo-verdiano às vezes nem procura tanto a riqueza, procura viver com dignidade, e é isso que às vezes leva as pessoas a abandonarem os seus lugares e a virem ou para a capital ou para muitas outras ilhas, e nós vamos então perdendo energias e recursos humanos nas outras ilhas. Então é preciso ter de facto a coragem de se investir em políticas que deem mais possibilidades às outras pessoas das outras ilhas, dos outros lugares, dos concelhos mais pobres, que se vêm diminuídos e que vem a força, a energia, a juventude que vai saindo e que vai abandonando esses lugares, com muita pena e com alguma tristeza também. E para políticas sérias, exige também que existam pessoas sérias, partidos sérios, que exijam e que façam a política a bem das pessoas. Só para introduzir esse assunto, um assunto breve, porque de facto o recente congresso do PICV não trouxe muitas surpresas. A doutora Janira viu a sua liderança consolidada, aparentemente muitas vozes discordantes foram abafadas de uma forma estratégica e o PICV continuará então a fazer a sua oposição até as próximas eleições. Bom, e esperemos que de facto Cabo Verde saia a ganhar, até porque nestes últimos tempos mesmo os debates à volta das questões que interessam o país têm sido muito caracterizados por um certo tédio, e o tédio na política nunca é um bom sinal. Por hoje é tudo, e fique bem, fique na companhia da Tiver, conto consigo para a próxima semana. Até lá, um abraço, se Deus quiser. Opiniões fortes. O elenco semanal.